Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa noite fresca, maravilhosa, que se inicia a Folha Educativa. Mais uma vez, né? Estamos aqui unidos para falarmos de trazer novidades, falar sobre cultura, lazer, esporte, educação, saúde, né? Que é esse o objetivo da Folha Educativa. Né? Boa noite aí, Marcelo, toda a equipe que está aí por trás da, da nossa ligação aqui, na nossa montagem da Folha Educativa. Boa noite a todos, boa noite. Saudades, Regina, tudo bem? Como andas? Viajando, passeando, né? Graças a Deus, está todo mundo bem. Gente, hoje, até separei uma frase tão importante, né? Que acho que é o foco da Folha Educativa e de tantos canais, como, por exemplo, vou estar até falando aqui, citando da Rede Cultura, que esses dias que eu fiquei aí de repouso, eu pude assistir e ver as novidades referente à cultura e quanto ela é importante para a nossa nação, para nossas crianças, para a formação dos nossos jovens. E aí eu separei uma frase que é o que diz tudo e que resume realmente quando um país, quando uma cidade, quando um governo investe na cultura, que a cultura é uma coisa tão ampla, né? E aí eu separei essa frase e aí ela diz o seguinte: a valorização da cultura é a certeza de uma nação próspera. Quem disse essa frase foi um pensador chamado John Kilder, né? E é uma verdade, a valorização da cultura é o que mostra que é uma nação próspera, é uma nação que mantém as suas raízes, as suas tradições. Na nossa última entrevista, né, foi uma entrevista com o cacique, com o indígena, e eu vejo o quanto sabe, eu fiquei assim com o Renato Marquezine junto, falamos um pouco aqui das nossas raízes brasileiras, né, que é uma mistura toda, e é tão importante isso. E nessa noite eu não trouxe nada menos, nada mais do que alguém para estar falando, contribuindo com algo que é tão importante, que nós estávamos conversando aqui, eu e ela, percebemos o quanto é marcante isso para a vida de uma criança, que eu não tinha parado para pensar e nem lembrado. E aí, na hora que nós começamos assim, né, a conversar um pouquinho, me fez lembrar a minha primeira experiência na área que é na qual ela é especialista. Nessa noite eu vou estar falando, né, com uma convidada especial. Tem um convidado também, né, um convidado que a gente está esperando ele estar entrando aí. E o nome dela é Alexandra. Espero que tenha pronunciado corretamente. Alexandra, tudo bom? Seja bem-vinda nessa noite. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui da Folha Olha, Educativa. Só, foi. só lembrando que o Marco Velho Monge ele já está aí, falar para o Marcelo colocar ele. Ah, então ele já está. Ah, Já tá ele aí, já apareceu ali agora. apareceu. Já adicionou, aí daqui a pouco ele já entra. A Alessandra é a nossa convidada dessa noite e ela é responsável pelo um sarau, né? E aí o nome dela é artístico. Eu gostei desse nome artístico aqui, como é que é? A Alexandra Escalafobética. Escalafobética. Eu me lembrei de uma atriz que tinha da cultura, ela tinha um nome e ela fazia umas rimas, e fazia umas rimas, e ela tinha um nome também assim, bem parecido com o seu. Eu quero lembrar e eu não consigo lembrar o nome aqui. Esse nome artístico, participou de vários saraus, né? No Guarujá, na cidade do Guarujá, onde tem o seu trabalho itinerante, né? Uhum. Apresentou teatro e circo desde o ano de 2018 e 2017.
abriu um festival de teatro, né, do Procópio Ferreira, e se apresentou em vários lugares, entre eles Buracos, em Santos, é isso? E na Mecolanches, né? Mecolanches, Estúdio do Fabinho, vários lugares. Que legal. E depois participou do Teatro e Cultura da Ilha de Santo Amaro, né? E você fundou uma escola aí, de escola de teatro chamada Enigma, é isso? Não, eu era da escola, eu estava na 7ª série e a gente fundou um grupo chamado Enigma. Nós participamos do festival, ganhamos 3 prêmios. Melhor ator, melhor espetáculo infantil e uma indicação para melhor atriz. Isso a gente tudo pirralho, tudo na 7ª série. Maravilha. E era isso que eu estava até comentando com você, que olha lá o Marcos. Tudo bom, querido? Boa noite. Gente, esse é o Marcos Velho Monge, é isso? Isso, boa noite, Alessandra. Boa noite, isso. Tudo bem? Boa noite. Tudo boa noite, Ale. Legal. Estou ouvindo aqui o bate-papo de vocês aqui, estou acompanhando já. Legal, muito bom. Obrigado pelo convite. É um prazer, um prazer nosso. Você já é obrigatório estar participando já. Eu vou te falar uma coisa. A participação, quando vocês tiverem eventos, chama o Marcelo, conversa, para a gente sempre colocar, mesmo que eu tenha entrevistas com outras pessoas já marcadas, mas que eu venha trazer e fazer a propaganda de vocês, porque nós temos que divulgar, sabe, espalhar, propagar coisas boas que na área da cultura. Marcos, eu não sei se você chegou a ouvir, conversando com ela, que ela fez eu lembrar que a minha primeira participação no teatro foi numa igreja. Eu comecei a participar, e foi através da Igreja Católica, que ficava ali no canal, no Santa Rosa. E aí eu era muito espoleta, e eu queria ser coroinha, e naquela época a mulher não podia ser coroinha, e eu perturbava a vida das freiras, do padre, principalmente do padre. E aí ele falava, não, você vai participar do teatro, e a gente vai ter uma procissão, e aí tinha toda uma encenação, tinha de Corpus Christi, tinha da Páscoa e tal. E aí eu falei, eu não lembrava disso. E aí foi assim, nos bastidores aqui com ela, conversando, e aí ela falou Guarujá, aí eu voltei naquela época, que eu cresci no Guarujá, e aí eu falei, nossa, aí veio lembrança do quanto ficou marcado. Importante, né? Eu lembro da minha época de Eucaristia, né? Antigamente nós tínhamos uma tradição, né? Fazíamos a Eucaristia, depois a Crisma. Você passou por esse processo? Passei. Então, e aí na minha época... Vou fazer umas revelações. Eu cheguei a ser suspensa. O padre falou para mim que eu não ia fazer, porque eu era muito levada. Então, ele falou, você não vai se informar, você não vai ser... Eu vivia aprontando dentro da... Então, era uma coisa bem comum, né, assim, na nossa geração. Então, e era muito legal, era uma coisa muito bacana. O pessoal das igrejas, das catequeses que eles falavam, né, eles organizavam esses grupos de teatro. Naquele tempo você não tinha muito entretenimento, então o pessoal fazia com que a gente se encontrasse dessa forma, né, se reunia às vezes no salão da igreja, ou uma escola, conseguia um espaço lá, aí todo sábado se reunia. E eu também fiz, as minhas primeiras apresentações foi na Igreja Católica, numa igreja chamada Igreja dos Capuchinhos, né, lá. E eu fiz uma apresentação naquele tempo, era 84. O auge era quem? Michael Jackson. Todo mundo, moleque da minha época, queria imitar o Michael Jackson, né? E aí eu fui fazer uma dublagem do Michael Jackson lá no encerramento da catequese.
Mas lá tinha grupo de teatro, né? E foi até interessante que depois, muito tempo depois, eu reencontrei a professora de catequese, né, mais adulto já. E isso também é muito marcante. Foi muito marcante, realmente. Não esquece. Não esquece, é isso que eu comecei a conversar aqui com ela, nesse sentido, porque eram oficinas, né? Oficinas teatrais, e era uma maneira que o padre via, né? Porque eu não sei, na nossa época a gente gostava de ficar, né? Era no pátio da igreja, era na porta lá da igreja, a gente ficava sempre ali nos arredores, né? E aí ele, né, olhava e colocando a gente sempre para fazer alguma coisa, e a gente procurava, nós perguntávamos, né? A gente quer fazer isso. Vamos fazer o teatro de Nascimento de Jesus. Vamos. A gente sempre queria estar participando, né? E eu estava conversando com a Alexandra no seguinte, que são poucas as escolas que resgatam o trabalho de teatro, porque o teatro, dentro da escola, ele é trabalhoso. Traz um trabalho né, para estar se montando. Né? E assim, quando o Marcelo falou de fazer esse convite para vocês, é maravilhoso, porque nós precisamos trazer esse resgate, né, cultural, para a gente não deixar se apagar, se perder isso, e trazer, que isso constrói, que nem a frase que eu tinha acabado de ler aqui, que isso que mostra a prosperidade, que a prosperidade não é só questão financeira, mas questão de conhecimento, né? de transpor, de continuar a nossa cultura, as nossas tradições, né? E que são várias. Né? Alexandra, eu queria saber o seguinte: Pode falar. O sarau, você iniciou como na questão aí, quando que se deu início ao teatro, né? Que parece que nós começamos aí da mesma maneira, né? Nas igrejas. Certo. Mas aí, quando que foi que surgiu isso em você, de você criar seus personagens, de você criar fazer a montagem, por exemplo, aí do sarau? Como que foi tudo? Então, quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava em Santos e pedi as contas no emprego de despacho aduaneiro para montar um grupo de teatro de bonecos. Aí eu me apresentava nas escolas da Baixada com teatro de bonecos. E depois fiz várias apresentações em outros grupos, em outras coisas, né? E o sarau surgiu depois que a Márcia Guedes, que o Marco Vale mesmo conhece, que ela trabalhava na Secretaria de Cultura, e ela começou a fazer os saraus lá na Secretaria de Cultura, na época da Antonieta, da prefeita Maria Antonieta. E aí eu ia participar dos saraus como participante, né? Lia lá, lia minha poesia e tal. E aí, em 2016, eu montei um brechó chamado Bazar Escalafobético. Aí eu queria achar um nome diferente, aí eu coloquei Bazar Escalafobético. Aí eu resolvi fazer um sarau para promover o brechó. Aí surgiu o primeiro sarau, que foi dia 16 de abril de 2016. Foi o primeiro sarau lá onde eu morava, e era o brechó, lá na Avenida Presidente Vargas, para quem é do Guarujá deve conhecer. E a partir daí eu comecei a fazer vários saraus. E aí depois a gente saiu de lá desse local, não estava mais morando lá, na época com meu esposo. E aí eu comecei a fazer sarau itinerante. Aí fizemos no teatro, no estúdio do Fabinho, no Buracos em Santos,
Nossa, em vários lugares, no teatro 2 vezes, vários e vários lugares. Fizemos na pandemia, nós fizemos 4 saraus virtuais. Marco Vellimond participou também. Fizemos sarau virtual, que foi bem legal também, né, Marco? E o último sarau foi no dia 24 de julho do ano passado, que foi no meu aniversário. Desde então, a gente não fez mais nenhum. Mas agora a gente está aguardando aí a Lei Paulo Gustavo sair e a Lei Aldir Blanc II, para ver se a gente consegue uma verba para voltar a fazer os saraus. Eu acredito que vai dar tudo certo nesse sentido, né? Certeza, assim, porque a visão se modificou, vemos a necessidade, né? Principalmente para quem está iniciando aí com as peças que são itinerantes, quanto que a gente precisa de investimento. Você falando do brechó, eu lembro que eu fiz era uma escola, não vou nem falar o nome da escola, eu ia falar, esqueci. Eu fiz era uma escola do Estado, era logo que iniciou as PEIs, e eu fiz uma peça de teatro, e aí eu escrevi, utilizei uma parte, um contexto histórico, e reescrevi e coloquei 30 personagens para participar, né? Porque eu tinha que incluir os alunos. Então, eu tinha que colocar uma sala de 40, aí eu coloquei 30 personagens, peguei outros das outras salas para fazer cenário, música, dança, envolvi tudo. Que legal. E a questão foi, eu tenho as fotos, muito legal, e aí a questão foi de arrecadar, porque eu perguntava para a escola, eu falei, eu vou ensiná-los a fazer o figurino, né? Aí ela fala, mas nós não temos material, Adriana, né? Porque às vezes a gente vê o governo falar negócio de PEI, que tem estrutura, não tem estrutura, não. O professor tem que se virar, achar, ele que vai criar as estruturas, né? É assim que funciona, né? É o professor. O pessoal às vezes não valoriza, mas não é a escola, não. É o professor que faz a escola lá, que arruma tudo. E aí eu peguei máquina de costura emprestado, conversei com algumas mãezinhas que emprestaram, e aí não tínhamos dinheiro para comprar tecido. E aí, Marcos, a gente pediu lá, começamos a vender tudo, era potinho, aí tinha uma mãe que vendia tapaué, ela doou a tapaué para a gente vender, tudo para a gente poder comprar as coisas, TNT, que eu fiz várias roupas de TNT, e outras depois nós fizemos de material reciclável, pegamos doações de roupa que não saía de brechó, isso aqui não está vendendo, a gente pegou e cortou, reutilizamos aquelas peças de roupa e assim montamos o nosso teatro e a apresentação com roupas tudo criada pelos alunos, né? Que legal. E é isso a vida do teatro, né? E aí eu creio que vai sair sim, e aí vai vir essa ajuda para investimento, para vocês poderem continuar com o trabalho e ampliar, que eu sinto falta disso. Às vezes eu quero levar alunos. Eu lembro que tinha um projeto em Santos que nós levávamos para o Teatro Municipal, os alunos da escola pública. Tinha um ônibus, o professor fazia a inscrição, tal, e vinha um ônibus buscar da escola, levar para o teatro, trazia tal. E hoje já não tem mais, há muitos anos. Acho que a última turma que eu levei desse projeto de teatro foi em 2015. Olha só. Certo. 2015. Tempo, né? Muito tempo, né? E então, assim, é importante isso e creio que vai dar tudo certo. Marcos, eu vou falar. Esses intervalos, né? Esses intervalos que as instituições públicas, que as pessoas dão para se fazer eventos para as comunidades, para os jovens, são muito prejudiciais, né? Porque você vê que assim, as gerações elas começaram a não ter esse hábito,
esse costume pela cultura, exatamente por esses intervalos, né? Isso. Ou até porque tudo virou privado, tudo tem que ser pago, tudo é negócio, então tem que ter retorno. Aí se o cara vai investir lá, ele precisa ter um retorno imediato. E isso acaba meio que apagando da memória da juventude. Você vê, eu tenho um teatro aqui, a gente tem um teatro. Isso que eu ia te falar. Eu queria que você se apresentasse, porque quando nós iniciamos, eu já tinha apresentado Alex, Marco. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Porque eu sei que você aí é um músico, né? Que vai fazer uma palhinha aí para a gente depois. E você que você participou do Sarau também, né? Sim. Eu vou deixar esse espaço. Fala aí um pouco do seu trabalho, do seu serviço, de tudo. Sim. Então, eu estou sempre com a Alessandra, né? Os eventos que ela participou e participa, eu já falei para ela, Alessandra, pode me chamar que eu vou, né, para fortalecer. O meu nome é Marcos Antônio Silva, né? Mas eu tenho um nome artístico de nome de Marco Velho Monge, que é uma história que eu já contei muitas e muitas vezes, que é uma homenagem ao rio da cidade natal, no estado, né, que eu nasci, que é o Piauí. E aí eu vim para cá muito cedo, muito novo, mas eu acabei criando essa referência de ter alguma coisa que me levasse a estar em contato direto. Então, o apelido do rio, que é o Rio Parnaíba, ele corta todo o Piauí. E o apelido dele é Velho Monge. E aí eu coloquei esse sobrenome em meu nome, acrescentei com o Marco Velho Monge, que é essa referência. E pegou. Hoje é muito mais fácil me reconhecer por esse Marco Velho Monge. E eu sou um compositor, né, não vivo da música, mas estou sempre fazendo, criando, gravando. Participo dos saraus aqui de Carvalho com a Alessandra desde o princípio, né? E também faço parte do movimento Santo de Casa, que é um movimento de música autoral independente da Baixada Santista, que é aí da cidade de Santos. E a gente agora vai ter um festival, né, a partir do mês de maio, um festival gigantesco que vai acontecer no Morro da Nova Cinza, no Teatro Municipal de Santos, em alguns espaços de casas noturnas, somente com músicos que têm aí uma trajetória de música autoral, que está escrevendo, que está tentando colocar sua música para que as pessoas conheçam, tentando chegar aos ouvidos além do que as rádios e a TV toca. Então, eu faço parte desse movimento. Eu sempre estive envolvido com arte, cultura, desde muito cedo, desde moleque, da época da escola, para vocês aqui. Sempre foi muito importante. E eu percebo esses intervalos que eu acabei de falar, eles são muito grandes. As pessoas que estão à frente da Secretaria de Cultura, aos órgãos públicos, eles criaram, infelizmente, essas barreiras gigantescas para você fazer um evento, e aí se vira, eu vou te dar um espaço, você corre atrás do patrocínio, eu vou te dar um som, você... Cara, isso não funciona. Nós temos aí, eu estudei aqui no Walter Schultz, quando era moleque, um colégio muito conhecido aqui em Vicente Carvalho, e naquela época eles criaram isso em 1978, muitos anos atrás. Foi criado um palco, né, as escolas geralmente tinham um palco de apresentações em todos os pátios, né, e ali tinha dança, tinha teatro. Hoje não tem mais, quer dizer, a grade não comporta, não entendo por que isso. Isso é muito bom para a educação, para melhorar a dinâmica dos alunos, para que as crianças cresçam já com uma visão diferente em relação ao mundo externo, que a gente está aqui do lado vendo violência, falta disso, falta daquilo. Então, acho que esses espaços são muito desvalorizados. Né? Demais. Eu não sei se vocês com certeza vão estar concordando, eu não entendo ainda, porque as escolas, de modo geral, municipais, estaduais, a educação dentro da grade curricular, teatro, música, eu não sei porque ainda não está dentro da grade. Deveria ser, né? Dada essa continuidade, você deve lembrar que na época a gente fazia o ginásio, né? A Alessandra também fez o ginásio, né, Alessandra? Essa é a minha época também. Então, você tinha as gincanas. Lógico que era uma outra época, não tinha tecnologia, então a gente vivia com aquilo que era possível. Então, fazer gincanas era uma maneira de agrupar as pessoas, de fazer dinamismo ali com todo mundo.
Na minha Isso, escola... por que não se mantém isso, né? Não, agora é no celular, tudo bem, a tecnologia é maravilhosa e tudo, mas essa questão de tirar essa coisa física das reuniões e tudo, eu acho que é muito prejudicial. Na minha escola, na aula de educação artística, a gente só fazia desenho. Era a aula inteira fazendo desenho, sendo que a gente podia fazer zilhões de coisas artísticas, mas para a professora era mais cômodo para a gente mandar desenhar. Me lembro disso. Eu ainda tive uma sorte, além de eu ter vivenciado isso aí no Guarujá, através da igreja, né, da Igreja Católica. Quando eu vim para o município aqui de São Vicente, eu fui para uma escola que tinha uns professores que eram da faculdade, eles eram professores da Faculdade de Santa Cecília, e a Santa Cecília ainda estava ali se construindo, né? Não é a potência que ela é hoje. Tinha uma professora, duas delas, uma delas, olha, como a gente não esquece o nome, né? Era a professora Sheila e a professora Iracema. A Iracema ela já partiu, não está aqui conosco mais. Mas a Iracema, ela dava aula de literatura. Então, faz ideia, gente, a aula de literatura dela era teatro. Ela promovia na sala de aula o teatro. E até hoje, a gente não esquece, fica marcado. E aí ela promovia os teatros, fazíamos na escola, e ela fazia assim, as melhores peças de teatro, as apresentações daqueles grupos, nós apresentávamos no Teatro Municipal em Santos. Então, aí, a gente já foi vivendo isso, né? Sabe? Vivendo. Mas aí, depois eu fui vendo, no decorrer do passado tempo, esses professores migraram para outras escolas, o sistema mesmo mudou, e aí se deixou de existir. E são poucas as escolas, e eu sou da rede, que mantém, que investem, que dão essa oportunidade para a questão da área do teatro. Música, então, nem se fala. A música, que nem o sarau, a construção de tudo. Hoje não, só o máximo que eles fazem, né, que são as apresentações atuais. Eu trabalho com sarau, viu, Adriana? E uma coisa que ocorre, acho que o Marco Valimonte também passa por isso. Todo mundo pergunta o que é sarau. As pessoas não sabem o que é um sarau. E é uma coisa que devia ter nas escolas, né? Uma coisa que todo mundo devia ter contato. Ter contato. Infelizmente não tem. Não tem. É uma coisa que não tem. E aí, você falando disso, eu estou com meu celular aqui do lado, e aí eu mandei, eu não sei se vocês também receberam um link. Tem um link que o Marcelo envia para a gente mandar para as pessoas aqui. E aí eu mandei aqui para um pessoal, e aí ela estava perguntando, né? Ela perguntou do seu nome. Meu nome? Pois é, não, ela falou que achou engraçada a questão do seu nome. E aí vamos explicar aqui para eles, que estão algumas pessoas que entraram agora, e que vão assistir depois que fica gravado, entender o que é um sarau, o que é teatro, né? O pessoal acha que teatro é apenas aquilo que, né, que a gente vê de grandes peças, né? E aí eu vou deixar isso para vocês falarem. Então, vocês se dividem aí e aí explique aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Estou mandando aqui. Explica aí, Marco, explica o que é sarau, vê se está sabendo explicar. Deixa eu voltar aqui. Então, os saraus, na verdade, ele é uma coisa muito antiga, né? Da época do Império, os saraus. Como eu disse, hoje nós temos a tecnologia aí para entretenimento, que é tudo na palma da mão,
O cara joga com uma pessoa lá nos Estados Unidos ou faz uma brincadeira. E naquele tempo, as pessoas se reuniam para fazer saraus para se encontrar. Então, eles faziam, lia uma poesia, tocava uma música. Era uma reunião de pessoas, na verdade. Isso, a Alessandra pode me corrigir, vem na época do Império. Isso veio de Portugal, isso aí. Entendeu? Então, era um encontro de pessoas e quem tinha talento para alguma coisa aproveitava aquele momento para mostrar o talento. E aí faziam ali um pequeno teatro em volta das pessoas, um espaço, né? Para que as pessoas se apresentassem. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso é uma coisa marcada, porque foi levado para outras gerações depois da época do Império. E existem vários tipos de saraus, né? Tem um sarau musical, um sarau de teatro, tem um sarau literário, somente com poesias. Então, é uma coisa educativa demais e, como eu falei, é para que você tenha um contato até com o artista que você não conhece, muitas vezes. A gente participou de saraus aqui, eu participei também com o Danilo Nunes, que é aí de Santos também, com um projeto maravilhoso chamado Sacada Cultural. E os saraus do Danilo também são muito importantes, assim, agrega pessoas do Brasil inteiro no online, né? Agora, que eu falei, na internet, tecnologia é mais fácil. Então, o cara está lá em Brasília, aí ele toca uma música, outro está lá no Rio Grande do Sul, aí recita uma poesia. E é um encontro de pessoas que nunca se viram, né? Eu vou apresentar vocês, acabei de mandar aqui o link para ele. Marcelo, vê se ele vai te chamar. Eduardo Tornag. Lembram dele, um ator? Ele tem eu estou tentando aqui achar aqui no celular, aqui do lado. Ele montou um grupo, e é o que você acabou de falar. Cada um ali apresenta uma poesia. Ele fez um encontro remoto, online aí. Nós fizemos, e eu só assistindo, né? Porque eu não tinha essas poesias, e nem o sarau para tocar, nada disso. E aí eu fiquei assistindo, participando muito. E nós precisamos fazer esse tipo de coisa mesmo, divulgar o trabalho de vocês, porque é uma coisa que nós temos que enraizar, trazer de volta para essa nossa juventude, nossas crianças, né? E é um trabalho muito interessante. Pode continuar. Desculpa, Marcos, eu tentei te interrompido. Não, tudo bem. Eu sempre falo para a Alessandra que eu sou a favor de que os saraus aconteçam nas praças, entendeu? Porque, assim, às vezes a gente faz em lugares fechados e muitas vezes as pessoas, elas, por não conhecerem também, ou achar que aquele lugar, de repente, tem que pagar, ou você vai ter que consumir para estar dentro do lar, do sarau, às vezes você acaba não tendo agregando mais pessoas, né? Então, eu sou a favor, né, de que existem sarais nas praças, nas conchas acústicas, no centro comunitário. Então, assim, a minha preocupação, igual eu falei agora, é os espaços que se fazem isso. Então, a gente poderia fazer isso durante o ano inteiro, a cada 2 semanas no bairro, no outro. Isso vai criando uma rotina e você vai atraindo pessoas, que tem muitas pessoas que gostariam de participar, de mostrar o trabalho, e elas nunca vão nem aparecer, às vezes, porque eu fui convidada, viu, Marco? Eu fui convidada em 2018 para me apresentar no EJA. Até eu ia chamar o Marco também para ir junto, para o EJA, Escola de Jovens e Adultos, né? Só que na época eu estava com depressão, aí não deu certo, não consegui fazer. A depressão foi maior. Mas seria uma coisa bem legal a gente se apresentar nas escolas, legal. Para as escolas. Isso. Olha, se eu faço... não sei não, viu? Eu já estou aqui desenhando. Eu faço parte de projeto que se chama Itinerário Informativo, que é do Estado, e são durante 6 meses. E o ano passado eu fiquei com cultura, né, com a parte de cultura. Ano passado eu peguei a parte de carnavalesca, origem, carnaval, eu montei, e capoeira, né, as origens,
cultura afrodescendente, cultura afro, e também e a cultura local das comunidades ali próximos à escola. Nós fizemos uma apresentação, foi muito 10. Esse ano, o meu grupo está pequeno, né? O meu grupo está bem pequeno. Aí vocês começaram a falar de sarau, eu comecei a ter umas ideias aqui. Aí, quem sabe, vocês vêm para cá, a gente faz assim um encerramento, porque o projeto é de 6 meses e eu tenho que fazer um encerramento. E esse encerramento, eu estimulo os alunos, né, a produzir, a montar, e aí eu trago aquela equipe, que nem eu trouxe o pessoal para fazer a apresentação juntamente com eles, né, e eles já tinham montado todo um trabalho, porque é importante esse tipo de movimento dentro das escolas. Muito bom. Muito bom, você vê algo que a gente não sabia, eu não sabia, né, que acontecia isso aí. E como eu falei, é importante, porque tem muitas pessoas que fazem movimentos isolados, às vezes distantes, e precisam dessa divulgação, né? E tudo hoje, como eu acabei de falar agora há pouco, é muito restrito, porque tudo virou negócio. Então, se não há um retorno, então não tem como trazer para divulgar e tal. Voltando aqui à história do sarau, eu estou abrindo aqui a tela, estou vendo direitinho, foi século XIX, né, que principalmente isso começou a acontecer. E o Dom João, né, olha só, 1808, o sarau tem uma cultura, né? 1808 veio para o Brasil com essa história do sarau, porque era como uma forma de reunir as pessoas. Vamos fazer um evento aqui. Hoje faz o quê? Você faz uma chamada pelo celular. Não, ele faz uma chamada pelo celular e marca para ir para um show. Naquele tempo não tinha isso, então vamos fazer um evento, tal dia em tal lugar, e você canta, você vai falar uma poesia, você faz uma dança, uma apresentação, e isso é o sarau. E lógico que a gente, trazendo para os moldes de hoje, pode incorporar a tecnologia de boa, sem problema. Mas o importante é que eles aconteçam, igual você faz aí em São Vicente. É verdade. Olha, tu me deu umas ideias aqui, eu mandei aqui até um link para um outro rapaz. Coincidentemente, o nome dele é Alessandro. Alessandro, quem sabe a gente pode fazer aí e ele tem o centro, a associação dele lá cultural, o grupo dele cultural é próximo à escola aonde eu faço esse trabalho, esse projeto que eu peguei este ano durante um período de 6 meses, e nós temos que apresentar. Quem sabe a gente não monta alguma coisa aí para estar fazendo. Alguma coisa juntos, né? Alguma coisa junto aí, e aí a gente já propaga isso, né? Tem aí o Eduardo Tornaghi, ainda hoje ele me mandou mensagem que era umas poesias, né, que ele escreve, né? Tem uma história muito bonita dele, e ele escreve as suas poesias, que dá uma linda peça de teatro, viu, Alexandra? Dá uma peça de teatro maravilhosa. Tem umas que são maravilha. Deixa eu fazer Hoje, vocês estão fazendo algum trabalho em algum local? Como que está esse movimento de vocês? A gente está parado desde o último sarau, que foi no meu aniversário, no ano passado. Estamos aguardando agora sair a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc 2, porque da lei Aldir Blanc 1 nós fomos contemplados, recebemos uma verba, e eu estou esperando se definir isso aí para a gente voltar a fazer os saraus. Uhum. Né? Não sei, o Marco Velho Mundo deve estar fazendo mais coisa que eu. Como eu falei, eu participo do Movimento Santo de Casa e aconselho a quem não conhece fazer uma visita a esse movimento. As páginas estão aí nas redes sociais e a gente faz um trabalho de divulgação de música, né? Música em todos os sentidos, samba, rap, rock,
MPB, e aí a gente está sempre com eventos voltados para essa área de músicos que escrevem, que compõem, entendem, né, expor esse trabalho. E, como eu falei, eu estou empenhado agora na divulgação desse festival que acontece agora em Festival Santo de Casa de Música Autoral. E, além disso, continuo fazendo o meu trabalho como compositor. Eu estou gravando um disco novo, né, com o Humberto Carreira, que é o produtor, meu amigo. E acabou de sair uma música nova. Ainda não foi para as plataformas, porque eu vou esperar completar as 5 músicas. Vamos para a quarta música agora, do CP novo. E as minhas coisas estão aí também, as redes, né? Pode. Eu não paro porque assim é algo realmente que me move, né? Eu tenho uma vida comum do dia a dia, eu tenho meu trabalho, família, tudo, mas a música, a arte em si, ela faz parte do meu dia a dia. Então, eu estou sempre divulgando quem está fazendo alguma coisa, eu fico procurando quem está postando algo, que está fazendo, que está criando, e eu vou divulgando, que a função de quem trabalha com cultura e com arte, eu vejo dessa forma. Às vezes você não está em atividade naquele momento, mas o mundo está em atividade, né? Sim. O mundo está acontecendo. E vocês têm em relação à música, né? Vocês têm uma noção, por dia são lançados no mundo mais de 100 mil músicas no mundo. Quer dizer, então tem muita gente criando, acontecendo, e aí essas redes sociais, se degladiando, às vezes brigando por uma coisa ou outra, ou um comentário bobo, você pode apertar um dedinho ali e divulgar, alguém quer mostrar o trabalho, uma peça de teatro que igual aconteceu no final de semana com a Zazá, aqui no Guarujá, né? Eu fui lá, apertei, pronto, divulguei, eu não sei o alcance que vai ter isso. Então isso é importante. Você está promovendo a cultura o tempo inteiro. Manda aí para o Marcelo já manda aqui para mim, porque o Marcelo entrou em contato com vocês, né? Manda aí, que a gente vamos divulgando, assim. Adriana, eu queria ler uma poesia minha, posso? Deve. Chama-se Presente de Natal. Vamos ver se vocês se ligam do que eu estou falando. O relógio faz tic-tac, tic-tac. Já passam da meia-noite. Ouço o som de fogos lá fora, anunciando que o carregamento já chegou. Cachorros latem ao som de tiros pelo ar. Estou aqui no meu quarto, ouvindo o tic-tac do relógio. O som lá fora cessou. Os ânimos se acalmaram. Devem estar contando o carregamento. A venda tem que ser legal para garantir o presente de Natal. Deu para entender? Do comércio, né, Alessandra? Em relação a isso, né? Aí. Uhum. Tudo se tornou comércio, né, Alessandra? Tudo acaba virando um comércio. É isso que o Marcos falou da questão do teatro, que nem fazer o sarau nas praças, né? Você vê que tinha em Santos, esqueci o nome daquela praça. Eu lembro que quando eu ficava, às vezes, para fazer a travessia, acontecia pequenas pessoas, grupos de jovens, fazendo sempre uma apresentação de alguma peça. E às vezes a gente parava, a gente estava esperando lá a catraia, né? E aí ficava olhando, observando. E eu lembro uma vez que a gente assistiu, eu não entendi porque já tinha iniciado, peguei o trecho da história, fomos embora. Eu sei que depois a escola levou a gente para o Teatro Municipal, aí quando eu olhei, eu reconheci a moça. Aí eu logo reconheci, falei, é a mesma moça que estava naquela praça fazendo uma peça que eu peguei pela metade, e aí eu já fiquei curiosa, e eu queria, quando terminou a apresentação, a gente pediu para os professores se podia chegar, eu queria conversar com ela para saber, porque eu queria entender como que eles criavam na época, né? De onde tirava as ideias para escrever umas histórias tão interessantes que ela acabava no final sempre te ensinando, falando alguma coisa subjetivamente, sabe? Uma coisa e era na praça. Então, quando ela deu o início, uma vez que eu a vi, foi na praça.
e depois, quando a escola acabou levando a gente para o teatro para ver. Marco, e ela falou da poesia. E você, vai dar uma palhinha aí? Uma palhinha, Marcos. Sim. Caiu um pouco aqui a internet, mas acho que voltou para tudo ok já, né? Vamos lá. Eu tô, como eu falei, eu tô gravando um EP novo e a minha área, a minha praia, né, é o rock and roll. Eu faço um rock and roll. Só que assim, eu tô gravando um disco agora que ele chama Rock Sem Firulas, né? Porque o rock ele não vai deixar de ser rock se eu abranger, se eu pegar um shot, se eu pegar uma música, um pop e fazer aqui do meu jeito. E aí eu peguei uma gravação de 1985 de um grupo chamado Grupo Candeias, que é um grupo de música folclórica lá do Piauí. E aí eu fiz uma versão rock and roll para essa música, né? E vai estar nesse EP chamado Rock Sem Firulas. Eu vou apresentar para vocês aqui essa música, que ela é do Zé Rodrigues, né? Eu também tenho esse prazer de poder gravar a música dos meus amigos. Isso é muito legal. Em vez de tocar um Caetano Veloso, tocar aí um Gilberto Gil, que estão muito famosos, são músicas lindas, eu prefiro tocar dos meus amigos que ainda não tiveram esse privilégio de aparecer. Chama-se Não Se Pode. E essa música tem um enredo interessante. Ela conta uma história de uma lenda popular do Piauí, onde as pessoas lá no século passado usavam para afastar as pessoas de ficar nas praças na madrugada. Aí falavam que se você ficasse nas praças de madrugada, apareceria uma mulher de branco que te assustaria. Ela ia pedir um cigarro para a pessoa, se a pessoa não tivesse cigarro, ela ia te assustar, ela ia te apavorar. Chama Não Se Pode. É uma lenda popular. A música é muito legal. Tá bom o som do violão aí? Para mim tá ótimo. À meia-noite, sem ser lobisomem, não se pode, é assombração. Ela me pede um cigarro sorrindo, como quem quer pegar na minha mão. Ela me pede o meu fogo sorrindo, mas eu não quero aproximação. No pé do poste é moça bonita, se estica até o lampião. Assusta até os cabra macho do sertão, assusta até os cabra macho do sertão. Não se pode ser que seja uma donzela de bom coração. Não se pode ser que seja desencantada por uma paixão. Não se pode ser que seja talvez a dona do meu coração. É isso aí. Gostaram? Sim. Muito bom, muito bom. Eu queria aprender a tocar violão. Aprende, Eu também não sou um grande instrumentista, eu me viro aqui. Mas essa música é muito legal, essa história, né, o contexto da história, porque o lance da cultura é isso, é você passar uma mensagem, né, as pessoas que estão lá ouvindo a tua poesia, o seu discurso, ali tem algo que vai agregar para aquelas pessoas, né? E essa música ela é maravilhosa. Ela conta essa história dessa lenda. E assim, até isso a gente perdeu um pouco das lendas populares do nosso país, né? As crianças não sabem mais. Os meus filhos, eles têm esse privilégio. E eu conto todo dia, tenho um hábito de contar história. Eu invento, né? Eu sou um bom de história. E isso é muito legal. Às vezes você vai na rua, até tarde, está lá, sem ter um início, um final, porque não tem esse tipo de coisa. Eu acho que é importante passar algo positivo dentro da cultura sempre. Sim, com certeza. É verdade. Precisamos mesmo resgatar, trazer, sabe? A gente não pode deixar. É que nem... A gente sempre tem que estar... eu falo às vezes... Eu falava, a minha filha dizia, mas isso aí não muda, isso não acontece mais, não vai voltar. Enquanto a gente estiver vivo aqui, podemos falar,
lutar, querer que aconteça, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não podemos ficar silenciosos diante de tanta. Verdade. Eu vou fazer um comentário, às vezes até meio desagradável de falar isso, assim, você vê hoje algumas coisas relacionadas à música mesmo, aí a gente teve um período agora de carnaval e tudo, é uma coisa de muita manifestação popular, e aí você vê lá, alguns eventos são muito criativos, né, no carnaval, eles contam enredo, contam histórias, e assim, poucas vezes as pessoas se ligam naquilo, né, no contexto geral, é só mais na batida, naquele movimento de frenético. E aí eu estava brincando com um amigo meu em relação a algumas músicas, né? Que o cara consegue mobilizar milhares de pessoas cantando aê, e. Cara, é um negócio maluco isso, é muito maluco. Não dá para aceitar. É verdade. É verdade. Gente, falamos junto. Eu queria falar uma coisa. Eu estava lendo que o Teatro de Bonecos. Teatro de Bonecos, Alex, você chegou a me comentar? Eu tive um grupo durante 6 anos chamado Fábrica de Ilusões. E eu animava eu continuo animando festa de palhaço, eu sou a palhaça pirueta, eu animo festa para ganhar um troquinho, mas o teatro de bonecos eu não faço mais. Eu tive um problema, em 2003 eu surtei, fiquei internada no Guilherme Álvaro, fui diagnosticada como transtorno bipolar e caí em depressão profunda, né? Aí, quando eu surtei, eu peguei meus bonecos e doei. Eu doei meus livros de teatro. Eu não queria mais saber de nada. Tudo tinha perdido a graça. Aí eu doei alguns bonecos que eu tinha. Meus livros de teatro eu doei todos. Porque eu não queria mais saber de teatro. Não queria mais viver, na verdade, né? Aí mesmo da crise, né? Porque quando dá a crise, a gente, né, fica meio. Então, foi muito forte para mim, que eu cheguei a surtar, fiquei internada. Foi a barra mais pesada que eu passei, né? Mas já está superado, já tem 20 anos isso. Graças a Deus. Bom. E isso você usa hoje também, Alessandro? Essa experiência que é dolorida, negativa, né? Para ajudar pessoas que passam por isso hoje praticamente cotidianamente. Essa geração nossa, nova geração, ela se frustra muito mais fácil com qualquer tipo de coisa pela concorrência que é criada entre si, às vezes por uma unha pintada. Uma unha que está pintada diferente, é diferente do seu caso, lógico, mas hoje as gerações elas se frustram dessa forma, porque uma pessoa conseguiu comprar um brinco, uma pedrinha diferente da outra, já é motivo de. Então, a sua experiência é importante para passar esse ânimo novo, né, de voltou a fazer teatro, voltou à atividade, isso é muito bom. É importante, né? A gente tem que estar sempre em movimento, não parar mesmo, dar continuidade, porque a gente passa, né, por situações, né, que nem você, né, falou aqui para gente, para mim, né, logo no início, da situação aí do seu pai, né, e a gente ainda, nós nascemos sabendo que vai chegar a nossa hora. Nós nascemos sabendo que vai chegar a nossa hora, a gente só não sabia quando, mas a gente já está determinado, né, não só nós como os outros. Mas a gente não aceita, a gente ainda não, né, não aceitou, não entende, e é uma coisa muito assim, né, muito ruim, e a gente fica desesperada. É até um animalzinho nosso, né? Eu tenho meus bichinhos aqui, nossa, não falo nem que são bichinhos, eles são da família, né?
São meus filhos, a extensão dos meus filhos aqui. Aqui, quando um chama, então a gente ainda não aceita, e são coisas que nós passamos. E eu vejo uma coisa: a cultura, a arte é o que nos ajuda, é o que nos alimenta, é o que nos fortalece, sabe? De ajudar a sair. Eu trabalho, né, um pouco na área aí da saúde mental, sou estudante de psicologia, e aí o que eu mais faço e peço, que nem você falou, Marcos, de jovens, né? Eu falo, a arte como um artesanato, fazer um artesanato, de estar movimentando, tendo contato com a natureza, de pintar um quadro, de expressar a sua dor através da pintura, expressar a sua dor através da música, que nem, por exemplo, né? Contar ali, fazer um ritmo, contando o teu aperto, desabafar ali na música, né? Colocar aquilo que você está sentindo, porque isso é uma terapia, é a gente externar aquilo que está aqui dentro, machucando, né? E é muito importante. E eu vejo que... É verdade. É importantíssimo. Gente, nós estouramos o nosso horário aqui, já passou do nosso horário, e eu queria que vocês deixassem telefone, recado, horários para agendar, tudo aqui que a gente pode, Instagram para a gente estar seguindo vocês. Vamos ver. Face, se vocês quiserem. Tá fazendo animação ainda? Continua? Eu continuo trabalhando com animação de festa. Quem quiser contratar é o 13, né? 988-620015. 988-620015. E é o mesmo número também para massagem. Eu faço drenagem, faço massagem modeladora e massagem relaxante. É o mesmo número. E aí, Marcos, e você, que já está tocando aí? Você vai encerrar? Sim, eu estou aqui já ensaiando, né? Na verdade, a pessoa pode me encontrar nas redes sociais aí, Marco Velho Monge, eu tenho músicas no Spotify, tem bastante material meu na internet, você pode conferir lá o meu trabalho, tem uma matéria muito legal do G1 que foi feito um tempo atrás, aí conta toda a minha trajetória, a minha história, através do Movimento Santo de Casa, que eu estou lá juntamente com o Rogério Baraquê, um cara fantástico, muitos outros amigos que estão nesse trabalho. Nas redes sociais, no Instagram, estou lá também com todo mundo. Eu tenho um trabalho também com estamparia, né? Até aqui, ó, minha marca aqui, ó, Marco Velho Monge, né? E aí eu tenho uma estamparia, aí tem um Instagram só de estamparia, chamado Monge Rockwear. Mas eu trabalho com vários outros segmentos lá no Instagram, na Monge Rockwear. Mas é só procurar, @Marco Velho Monge, e aí vai estar lá, tá bom? Meu contato está lá, quiser contratar para eventos, shows, vamos lá, a gente vai, né, Alessandra? Vamos fazer. Vamos junto. Verdade. Eu queria agradecer algumas pessoas que participam do Sarau, rapidinho. A Cacau Nascimento, seu Ivan de Ferraz, me ajuda a lembrar aí, Reginaldo Pinheiro, Fabinho Lopes. Juliana do Espírito Santo, Fabinho Lopes. Ai, são tantos que participam. O Poeta da Maré e o Hélio Bike, e vários outros que participam com a gente. A Cacau Nascimento, que é maravilhosa. Eu falei Cacau Nascimento. Sim. Márcia Guedes. Muito importante, Márcia Guedes, maravilhosa, é uma pessoa que você vê ela representando, ela falando, ela lendo, você entra na viagem, assim, você viaja no que ela está falando, ela representa muito bem. A Márcia sozinha, ela já dava um programa com você, sabia? Ela é tem muita cultura, já dava um programa. Aí, Marcelo. Gente, Marcos, você vai fazer o seguinte, para a gente encerrar, você vai estar tocando aí mais uma. Sim. Pensa aí uma para escolher. Já tem aqui, já está na ponta aqui.
É. Eu queria mandar um Quero abraço para o agradecer. Marcelo. Desculpa, eu Marcelo chamo tá aqui. um abraço para o Você Marcelo, aí, que sabe, está tá? sempre, é o diretor aí do seu programa. Abraço para você, É. obrigado por esse convite, né, por abrir esse espaço para Obrigada, Marcelo. e, poxa vida, conte com a gente aí sempre. E também passa aí as redes, você depois em contato, para a gente estar se comunicando aí. Vamos sim. E eu vou te falar uma coisa. Eu estou com umas ideias, porque eu estou só esperando o Marcelo terminar uns afazeres dele que ele está fazendo. Ele está participando de uns negócios aí. E eu falei para ele, nós temos. Aí eu falo para ele, se ele ficar indo na minha onda, mas vai dar certo, Marcelo. Você pode ficar tranquilo, porque vai dar certo. Aí a gente marca que de repente vocês vão estar nessa também. E a gente fazendo. Estou com umas ideias aí. E aí, quem me conhece fala assim, pronto, quando ela vem com umas ideias, né? E aí a gente vai fazer aí uma cultura, fazer um encontro cultural nosso aí. Vamos fazer sim. Um monte de pessoas. Olha, tem vários que eu mantenho ainda contato, tem o ator, o Vitor, que eu participei, eu fui assistir, ele imitando aí, fazendo os aniversários, falando do Mazzaropi. Foi excelente a peça dele, a apresentação, foi maravilhoso. E até hoje a gente continua se mantendo contato. E ele fala: e aí, Adri, vamos fazer um movimento nessa cidade? Eu falei: não, vamos. E agora que o meu horário está reduzido, minha jornada de trabalho está reduzida. E aí eu falei: olha, vamos combinar, vamos fazer aí um negócio nosso e resgatar e trazer essas coisas, sabe? Fazer um. E aí a gente. Conta com a gente, né, Margo? Estamos dentro. Estamos juntos. Pode contar comigo. Tá bom? Eu vou cantar uma música aqui, e tem um clipe muito legal aí no YouTube, o pessoal pode conferir também, chamado Nem Tudo É. Na vida, nem tudo que parece que é. Às vezes você acha que é uma coisa muito difícil, não é. Ou uma coisa muito boa, não é. E essa música tem um videoclipe produzido pelo Lucas Siqueira, meu amigo. Onde está o seu senso de humor? Seu sorriso engraçado, jogando a vida de pernas pro ar. Diga pra mim que essa cara amarrada, esse seu jeito emburrado, é só uma fase, vai logo passar. Nem todo amigo é do peito, nem todo amor é perfeito, nem toda história é do jeito que a gente quer. Nem todo santo é milagre, nem todo anjo é otário, nem todo amor é pra sempre, pode um dia acabar, nem tudo é. Nem tudo é. Tá lá na internet, gente. Obrigado, viu? Um abraço, Ale. Obrigada, boa noite para vocês. Vamos se falando, vamos mantendo em contato aí, tá? Vou te seguir aí, vou seguir vocês aí no Instagram, e aí a gente vai se falando, tá bom? E aí vamos ver alguma coisa. Eu mandei aqui para uma pessoa, ele já me respondeu aqui. E aí, Adriana, quando que nós vamos fazer um negócio aqui na nossa cidade? Bom, já mandou aqui. Gente, muito obrigada. Prazer em conhecê-los. O Marcelo já tinha me mandado, eu fiquei assistindo, assisti um vídeo seu aí, Marcos, muito 10. Gente, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês continuem assim e bola para frente. Vamos indo, as dificuldades vêm, mas a gente é só para fazer a gente crescer, é processos, tá bom, gente? Boa noite, com Deus, faz parte. Fique com Deus, Deus abençoe todo mundo. Obrigado para aqueles que participaram, que mandaram recados aqui. Eu estou respondendo conforme está dando aqui, tá bom, gente? Beijo, muito obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.